Presente na folha da maconha, mas sem nenhum efeito psicoativo, responsável pela melhora de diversos pacientes de várias doenças, como epilepsias, e alvo de muitas polêmicas. É nesse cenário que se encontra o canabidiol. E no programa de hoje vocês vão conhecer essa substância que ainda tem os seus efeitos desconhecidos. Fique ligado, o Eureka está no ar. O canabidiol é uma substância derivada da maconha e vem sendo utilizado para o tratamento de doenças refratárias, principalmente entre crianças e adolescentes. O canabidiol é um ácido graxo, é uma gordura vegetal. Então você tem que extrair o canabidiol da planta da maconha, sintetizar esse extrato que vem através da planta e a partir daí ter um efeito medicamentoso. Esse é o efeito medicamentoso do canabidiol, que é um excelente anti-inflamatório, um excelente neuromodulador, e os estudos atuais mostram que ele é até tumoricida. Ele tem a capacidade de matar células malignas de vários tipos de tumores. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Itagiba de Castro Filho, o canabidiol deve ser utilizado apenas em casos especiais, em que outros medicamentos não foram capazes de apresentar algum resultado expressivo no tratamento do paciente. Essa refratariedade ao tratamento é quando você utiliza todo o arsenal terapêutico já disponível e comprovado, com segurança, conhecendo os efeitos colaterais, conhecendo os efeitos a longo prazo, as principais reações indesejáveis, e que são hoje já regulamentados, aprovados pela Anvisa e comercializados no Brasil mediante prescrição. Então, quando a criança ou o adolescente, em uso dessas drogas, não apresenta uma solução, não tem um resultado satisfatório, a gente chama que é um tratamento refratário. Então, para esses casos, tem se utilizado o canabidiol. O médico Leandro Ramírez é pai do menino Benício, portador da síndrome de Dravet. Leandro medica o filho com canabidiol e desde o início tem notado o avanço do tratamento. Meu filho Benício, ele tem quase 7 aninhos. Aos 5 meses de idade, ele teve a primeira crise convulsiva tônico-clônica generalizada forte e que coincidiu com um dia que ele tomou uma vacina. Ele foi a pronto-socorro para avaliar o que tinha acontecido com aquela crise, uma crise que durou mais de 40 minutos. Chegou lá, foi investigado, não achou nada, fez todos os exames e foi atribuído uma convulsão febril. Passados 2 meses, ele se internou direto no CTI, porque ele teve outra crise forte, sem relação nenhuma com vacina, e de lá para cá as crises foram evoluindo de maneira galopante. Além de crises convulsivas tônico-clônicas, ele passou a ter crises convulsivas de tudo quanto é jeito, chegando a ter 8 a 9 crises por hora dormindo. Então essa história evoluiu para 48 internações hospitalares, 14 delas em CTI, chegou a tomar 25 comprimidos por dia, entendeu? Em março do ano passado, a gente teve a possibilidade de importar um extrato produzido da planta da maconha, rico no canabidiol, que é o CBD, através de divulgação que teve na própria imprensa da Anne, que é uma garotinha brasileira que começou a usar. Eu já estudava isso há 4 anos, e através da Anne eu consegui importar e consegui agregar ao tratamento do meu filho esse extrato rico em canabidiol. A primeira semana que meu filho usou isso, eu fiquei tão impressionado que eu achei que algo tinha acontecido de maneira extraordinária. As crises que ele, bem controlado, chegavam a 5, 6 por dia, diminuíram assustadoramente. A primeira semana ele ficou sem crise nenhuma, ele passou a dormir, ele passou a se desenvolver, e hoje ele tem 95% dessas crises controladas. E nas ruas, qual é a opinião das pessoas a respeito do uso do canabidiol para o tratamento de doenças? Se combater a doença, eu concordo. Já tem alguns estudos que comprovam a eficiência dele, então o uso medicinal dele eu concordo sim. Não concordo. Se é uma substância que pode ser utilizada para fazer o bem, porque tem pessoas que necessitam realmente da substância, eu acho que
tivesse uma legislação que fosse específica para utilizar a nível medicinal, eu concordaria sim. Mas afinal, quais os benefícios e efeitos colaterais do canabidiol? Como não existem muitas pesquisas mostrando os mecanismos de ação, não se conhece, mas o que se sabe é que há realmente um efeito positivo. A grande maioria das crianças para as quais foi prescrita essa medicação apresentou um resultado fantástico, né? Mas a ciência médica, né, e tampouco o Conselho, ainda tem conhecimento de quantos são esses casos e quais os possíveis efeitos colaterais. Então nós ainda não temos, nós estamos iniciando um processo de conhecimento da droga, da sua ação, da sua eficácia e dos seus efeitos colaterais. O CBD é vendido em países como Inglaterra e Canadá, misturado ao THC, um outro composto da maconha. Em sua forma pura, ainda não é vendido no mundo. No Brasil, os médicos podem prescrever o canabidiol para pacientes que estão tratando de epilepsias, que não tenham respondido aos demais tratamentos. Nós somos favoráveis, desde que obedecidos os critérios para os quais a resolução do Conselho Federal de Medicina estabeleceu. Crianças e adolescentes, prescrição por ou psiquiatras, ou neurologistas, ou neurocirurgiões, né, e que sejam cadastrados exatamente para que nós possamos, ao longo de um determinado tempo, comprovar não só a eficácia, mas também a segurança. Porque essa é uma questão. Como se permite a utilização de uma droga cujos efeitos colaterais não são de imediato conhecidos, porque muitos desses efeitos colaterais aparecem com o tempo. Nós sabemos que em alguns casos o efeito é muito bom para a cessação das crises, mas não se conhecem ainda os efeitos a longo prazo. Mariana é mãe da Alice, de 1 ano e 7 meses. A menina nasceu com 28 semanas de gestação e ficou 145 dias internada no hospital. Depois que a gente veio para casa, a gente começou um atendimento especializado com o neurologista. A gente já imaginava que teria alguma coisa e a gente teve a notícia de que ela tinha paralisia cerebral, uma hemiparesia espástica, e ela também tem síndrome de West, que é uma epilepsia de difícil controle, é uma das doenças neurológicas mais graves para as crianças. A Alice começou a apresentar esses espasmos, né? Ela tem uns sustos. E aí a gente procurou a médica, começamos a medicar com várias alternativas, né? Vários remédios, a gente tentou sem sucesso, até a gente conseguiu controlar parcialmente com uma medicação. E aí a gente começou a observar que tinha alguma coisa na visão dela que não estava bem, ela estava com o olhar meio fugidio, assim, ela não estava fixando como antes o olhar, ela não estava tão atenta, tão responsiva. Então a gente desconfiou que tinha alguma alteração, e embora o exame de retorno fosse só dali a 40 dias, a gente antecipou o exame, e esse exame confirmou que ela estava com uma perda importante na visão. Mariana decidiu utilizar o canabidiol para o tratamento da filha depois que os medicamentos convencionais não surtiram efeito. Aí a gente começou a pensar quais seriam as alternativas, que ela já tinha usado 6 medicações diferentes, e a gente, como pai e mãe, né, a gente vai começando a ficar aflito, porque é como se tivessem acabando as alternativas de medicamento. A gente tomou conhecimento, começou a buscar informação, ler os artigos, aí a gente conheceu outras famílias em situações parecidas que também já faziam uso com sucesso do canabidiol, outras também que haviam tentado e não tinham tido sucesso, porque não é 100%, né, como todo remédio. Começamos a tentar o canabidiol devagarzinho, numa dosagem pequena, e fomos progredindo aos poucos até chegar na dose mínima indicada, e foi dando certo. A gente foi tirando outro medicamento e ao invés dela ter uma piora, um aumento de espasmos, ela foi tendo melhoras. As pesquisas para descobrir os benefícios e malefícios do canabidiol em tratamento de doenças ainda são poucas.
principalmente depois da liberação, tanto pela Anvisa quanto pela regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, inúmeros experimentos clínicos serão realizados, né? Nós ainda não temos conhecimento deles, mas com certeza as universidades, os institutos e os próprios laboratórios irão promover estudos nesse sentido. Então espera-se que num período aí, que talvez de 1, 2 anos, a gente já tenha alguns resultados preliminares para poder dizer se a droga realmente é eficaz, se ela é segura, né? Se há uma possibilidade de estender essa liberação para outros grupos de pacientes. O Eureka de hoje fica por aqui. Se você deseja participar, envie um recado ou dê sugestão pelo nosso e-mail ou pelas redes sociais da PUC TV. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos vocês no próximo programa. Até lá. Tchau.